Olá, turma! Gratidão pela parceria. Correção agora de uma prova de nível fundamental da banca Vunesp. O cargo é auxiliar administrativo, concurso da Prefeitura de Francisco Morato. Então, nós temos uma tirinha, não vamos fazer a leitura dela, sempre falo, vamos ler o que vem nas alternativas, vamos ler o enunciado, compreendê-lo e depois vamos às alternativas. Lemos uma alternativa e voltamos ao texto. O efeito de humor da tirinha. Quando fala efeito de humor, é aquilo que vai causar algum humor, não é isso? Ou seja, vai a uma direção e aí vai ter um quadrinho, uma fala que vai mudar aquela direção. Péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Então você observa que até aqui está tudo normal. Ele recebeu péssimo. De novo, ele vai à escola todo dia e ele está questionando. Mas aí o Manolito já vem aqui e fala, mas vamos fazer isto com um freguês? Então você observa que neste último quadrinho está essa mudança de direção, esse sentido de humor. Então se deve ao fato de Manolito receber pela segunda vez a avaliação péssimo, você vem aqui e observa que ele recebeu péssimo outra vez. Nem fala que foi pela segunda vez. Então aqui pode ter sido pela terceira ou quarta vez. Mas mesmo que fosse pela segunda vez, isso não geraria o que a gente chama de efeito de humor. Até aqui está tudo normal. Considerar-se um aluno sempre presente às aulas, ok, ele sempre vai à aula, ele vai todo dia à escola, não é isso? Isso aqui é real, mas não causa o efeito de humor. Revoltar-se por ter que ir diariamente à escola, em nenhum momento ele se revolta por ter que ir diariamente à escola. A revolta dele é porque ele recebeu o quê? Péssimo outra vez. Comparar o papel de aluno com um freguês. Então, quando a gente vem lendo aqui, observe, ele vem lendo, falando que é um aluno, e aqui, mas fazer isto com um freguês, então você observa que o que ele fala? Ele se comparou ao fato de ser um freguês. Então, aqui nós temos o efeito de humor, porque ele se comparar, já que eu sou um freguês, eu sempre tenho razão. Eu não posso receber péssimo. Estão me tratando mal. Então, o efeito de humor, que não tem muito humor, você observa, é interessante porque nem sempre o efeito de humor tem de causar risos e humor. É aquela quebra de direção, assim eu defino. Então, o efeito de humor está no fato dele comparar o papel de aluno com o de um freguês. Discordar dos métodos da avaliação da escola, ele discorda sim, mas aqui a gente não tem efeito de humor. Assinale a alternativa que descreve de forma correta os fatos linguísticos. Então aqui a gente precisa ter bastante atenção. No último quadrinho, a palavra isto refere-se à avaliação dada pela professora a um aluno que está sempre presente às aulas, observe. Mas fazer isto com um freguês, então aqui de fato, isto que na realidade aqui deveria ter usado, por ser uma prova de nível fundamental, não vai interferir tanto. Deveria ter usado isso, porque isso vai se referir a algo que já foi dito anteriormente. É um elemento anafórico. Anafórico, anáfora, aquilo que vem antes. Catáfora vem depois. Os mesmos dois S's de isso são os mesmos dois S's de passado. Então, se aparecer alguma questão contemplando esses pronomes demonstrativos, é importante você se lembrar que isso você usa para algo que já foi dito anteriormente, no que se refere aqui ao discurso. E isto a algo que vai ser dito depois. Como aqui já foi dito, o correto seria isso. Mas não importa. Aqui o que importa é, mas fazer isto com o freguês, isto o quê? O fato de dar a nota péssimo para ele. Então, refere-se à avaliação dada pela professora, quando ela colocou lá para ele o que? Péssimo, não é isso? Há um aluno que está sempre presente às aulas. Alternativa correta, A.
A expressão do terceiro quadrinho, se eu viesse, está no tempo presente, nada disso. Lá no presente do indicativo, por exemplo, eu falo o quê? Eu venho à aula todos os dias. Aqui é importante também você anotar aí no seu caderno que esses dois S's aqui são lá do modo subjuntivo. Então, aqui é o pretérito, se eu pretérito viesse, se eu te amasse, tanto assim, como fala na música. Então, os dois S's, pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito é passado e nada de presente. No segundo quadrinho, substituindo-se a expressão a gente por nós, mantendo-se o mesmo tempo verbal, tem-se nós iremos. Então, vamos lá ao segundo quadrinho. É para isso que a gente vai e vai manter sempre o mesmo tempo verbal. Então, eu falo lá o quê? Eu vou, não é isso? Tu vais, a gente ou ele, como você vai, ele vai. Então, vamos voltar aqui para a gente relembrar. Substituindo-se a expressão a gente por nós, mantendo-se o mesmo tempo verbal, fica nós iremos. Então, vamos voltar aqui. Eu vou, tu vais, ele vai, nós, o quê? É o modo presente. Então, nós vamos. Isso daqui é o presente. E lá está falando o quê? Nós, o quê? Vamos dizer aqui, nós iremos, não é isso? Nós iremos. Eu irei, nós iremos. Aqui é no futuro do presente. Então, aqui mudou o tempo. Você observa que na alternativa 6 está falando o quê? Mantendo-se o mesmo tempo verbal. Não mudou, não manteve. Por quê? Porque ali está no presente e aqui, quando fala nós iremos, está no futuro. A palavra péssimo é um adjetivo no grau superlativo. Então, nós observamos aqui, ó, péssimo vem de quê? De mal. Ele é um mau aluno, mal com U mesmo, mal com U é o oposto de bom, não é isso? Aí só que aqui está falando que está no grau superlativo, então eu tenho aqui o quê? O superlativo absoluto sintético. Então vou colocar aqui superlativo absoluto sintético. Sintético vem de síntese, porque é aquele menor. Uma coisa eu dizer, por exemplo, que ele é muito inteligente. Aí li duas palavras, então já é analítico. Outra coisa eu dizer que ele é inteligentíssimo. Sintético, uma palavra. Então, aqui nós temos o quê? O grau superlativo absoluto sintético, que é do adjetivo mal. Aqui nós temos a palavra péssimo. E aqui está falando assim como é a mesma coisa de igual a palavra em destaque em era a avaliação pior. A palavra em destaque aqui é esta daqui, ó, pior. A avaliação pior da classe. Será que também pior, que neste caso aqui também é de mal, será que pior está no grau superlativo também? Então aqui nós temos o quê? Eu já vi que péssimo está no superlativo absoluto sintético. Agora, pior, aqui nós já temos o quê? Um superlativo relativo. Superlativo relativo. Então, aqui nós vamos colocar aqui o superlativo relativo, o pior, e agora o péssimo já é o superlativo absoluto sintético. Então, aqui você observa que estão em superlativos diferentes. Então, quando fala que superlativo é quando compara um a todos. Ele é o pior da classe. Eu comparei Manolito a todos os alunos da classe. Então, superlativo relativo quando compara um com todos, correto? Então, aqui houve uma mudança também, porque um é absoluto sintético, o outro é superlativo relativo. A expressão de vez em quando expressa sentido de modo. Observe aqui. Se eu viesse de vez em quando, então de vez em quando. Quando ele vai à aula? De vez em quando. Ah, de vez em quando, então vai expressar o quê? Uma ideia de tempo? Sim. Você consegue compreender essa ideia de tempo aqui, porque eu vou falar o quê? Quando ele vai à aula? De vez em quando. Se fosse modo, você vai fazer a pergunta com como. Como ele andava? Ele andava lentamente. Interessante também, se você puder anotar aí,
Quando fizer a pergunta com quando, é tempo. Se for com como, é modo. Lembre-se disso daí que vai ajudar bastante para compreender os advérbios. De acordo com informações do texto, eu sempre falo, não vamos fazer a leitura do texto. Por mais que este daqui não seja um texto longo, a gente lê as alternativas e volta ao texto, porque otimiza o nosso tempo. Texto do Estado de São Paulo, destino correto para lixo dá força a novos negócios. Então, vamos lá. De acordo com informações do texto, a gente precisa voltar, então, ao texto para verificar. Do material reciclável, pouco mais de 3 milhões de toneladas são reaproveitadas. Então, vamos ver? O Brasil gera, em média, 82 milhões de toneladas de lixo por ano. Cerca de 26 milhões de toneladas são materiais recicláveis. Ok. Gera 82, 26 são materiais recicláveis. Não está falando que ele recicla, mas apenas 3 milhões são reaproveitadas. Então, o que você vai observar aqui? Pouco mais de 3 milhões? Nada disso. Lá está falando que apenas 3 milhões, nada de pouco mais de 3 milhões. Então, venho aqui e vou descartar essa alternativa, porque aqui está falando pouco mais de 3 milhões. E lá está falando apenas 3 milhões. Parte do material reciclável vai para grandes aterros urbanos, onde há separação dos materiais. Então, vamos voltar aqui para vermos se fala sobre isso. Observe aqui, ó, que somente 3 milhões são reaproveitados. Então, produz 82 milhões, 3 milhões são reaproveitados. O resto vai para os aterros. Aí só vai falar aqui das consequências que leva essa ação. Então, quando a gente volta aqui, a parte do material reciclável vai para grandes aterros urbanos? Não. Então, ele recicla, pega a parte aqui, como você pode ver, os 3 milhões são reaproveitados e o resto é que vai para os aterros. Então, vou descartar a alternativa B, porque não é a parte do material reciclável vai para grandes aterros urbanos. Não. Então, pega a parte que vai reciclar e o resto vai para os grandes aterros. Ah, mas eu posso compreender, por exemplo, de acordo com o texto, que um restante ainda que poderia ser reciclado vai para os aterros. Ok, não tem problema. Mas e aqui, onde há a separação dos materiais? Nada. Então, o que ocorre? O que vai ser reciclado já vai ser retirado antes de ir para os aterros. O que vai para lá, não, de acordo com o texto, o que vai para lá não vai ser aproveitado. Observe aqui. E as consequências disso para o planeta e para a sociedade são alarmantes. Então, poderia reciclar, poderia aproveitar mais. Vou descartar a alternativa B, porque primeiro retiro o que vai reciclar e o resto vai para os grandes aterros. E lá não tem mais essa separação. Ah, eu conheço catador de papel que vai lá e pega nos aterros esses produtos para reciclar. Mas no texto não tem. Se não tem no texto, não vale. Você tem que se basear no texto. Material direcionado aos aterros causa indiretamente mais enchentes nas cidades. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui. Além da poluição que afeta a biodiversidade e o ambiente, as mudanças climáticas se agravam e as enchentes em áreas urbanas são mais frequentes. Então, aqui foi ao encontro do que é estabelecido na alternativa C. A alternativa C está correta. As enchentes, apesar de serem catastróficas, produzem muito material reciclável. Observe a alternativa. Nem vou voltar ao texto. As enchentes, elas produzem muito material reciclável? De forma alguma. E quando a gente volta aqui, o que está falando das enchentes? O quê? O lixo, esse não acúmulo, ou melhor, o acúmulo indevido, os não cuidados com o lixo é que vão levar às enchentes. Além da poluição que afeta a biodiversidade e o ambiente, as mudanças climáticas se agravam e as enchentes em áreas urbanas são mais frequentes. Então, a gente volta aqui, descartei já a alternativa D. Do total de lixo produzido no Brasil por ano, metade é aproveitado pela sociedade. Será que a metade é aproveitada mesmo?
O que você observa aqui? Produz 82 milhões, 26 milhões são recicláveis, nada de metade, metade seriam 41 milhões. O texto informa que, embora o destino dado ao lixo seja correto, será que há um destino correto ao lixo? Observe aqui essa passagem. E a notícia é ruim também para a economia. Por ano, o Brasil perde cerca de 14 bilhões por não fazer a gestão correta do lixo, segundo dados de 2020 da Abrelp. Ou seja, a gestão não está correta, a gestão do lixo. Então, o destino dado ao lixo seja correto, esse destino não é correto. Então, é importante você ler prestando bastante atenção. O descarte incorreto do lixo traz muito prejuízo à economia do Brasil. Na mesma passagem, observe aqui, segundo parágrafo, nossa saúde é outra que sofre com a proliferação de problemas respiratórios. E a notícia também é ruim para a economia. Por ano, o Brasil perde cerca de 14 bilhões por não fazer a gestão correta do lixo. Então, quando a gente vai fazer a leitura aqui, o descarte incorreto do lixo traz muito prejuízo à economia do Brasil, certinho. São 14 bilhões por ano. Para Rodrigo, o rejeito industrial também pode ser reciclado? Observe aqui a passagem do Rodrigo. Cientes da gravidade da situação, alguns empreendedores decidiram encarar o problema. Um deles é Rodrigo, fundador da Molécula, negócio de gestão de resíduos. A ideia é educar as pessoas para o hábito da reciclagem. Um dado chocante é que 40% do que a coleta recolhe não é reciclável, é rejeito. Então, em que momento ele falou lá que o rejeito industrial também pode ser reciclado? Não traz essa informação. Apenas ele fala o quê? 40% do que a coleta recolhe não é reciclável, é rejeito. Esse é o tanto que a gente erra. Então, aqui é o princípio da extrapolação. Fundador da Molécula, Rodrigo, tem prejuízo de 14 bilhões? Não. Esse prejuízo de 14 bilhões é a economia do Brasil que tem. Por ser lesado financeiramente, ele criou uma empresa que trata dos resíduos. Em momento nenhum fala que ele é lesado, apenas fala que ele criou, ele fundou a molécula. Então, está fazendo interpretação de texto, atente-se ao princípio da extrapolação, correto? Quando tem informações nas alternativas que não estão presentes no texto. As expressões em destaque, mas, caro concursando, de repente você está ingressando no mundo dos concursos, questão de nível fundamental. Isso daqui você precisa muito se lembrar dessas conjunções. Conjunção é a palavra que vai ligar as orações. Então, apareceu mas, aí você já vai se lembrar de que, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, elas vão expressar uma ideia de oposição. Oposição, já descartei aqui também as outras alternativas. Além da poluição que afeta a biodiversidade e o ambiente. Então, quando a gente volta aqui no texto para acharmos esta passagem, além da poluição que afeta a biodiversidade e o ambiente, as mudanças climáticas se agravam. Então, eu tenho aqui o fato das mudanças climáticas se agravarem, eu tenho o fato das enchentes serem mais frequentes e eu tenho também a poluição que afeta a biodiversidade. Então, aqui eu tenho aqui várias ações. Então, esse além de que vem aqui na alternativa, ele vai expressar uma ideia de adição, vai somar o fato da poluição, mas aquelas outras ações que eu já falei para vocês. Lembrem-se disso. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, ideia de adição, melhor, ideia de oposição à diversidade. Já a ideia de adição é o e o nem, por exemplo. Então, vou corrigir aqui, senão está parecendo um certo. Ideia de adição, fiquem atentos à conjunção e. Em doenças como a dengue e leptospirose, a palavra em destaque expressa sentido de exemplificação. Então, aqui está afirmando, não está perguntando. A palavra como, ela expressa sentido de quê? Já falou, como é exemplificação. Doenças como dengue e leptospirose, está exemplificando as doenças.
eu preciso de uma alternativa que também seja uma exemplificação, correto? Com novas medidas sociais, o catador de lixo não precisa ser tratado como um coitado. Aqui você já vai identificar uma ideia de quê? De comparação. Está igualando, está comparando o catador de lixo a um coitado. Como o Rodrigo estava ciente da gravidade do problema, resolveu encará-lo. Então, isso daqui vai expressar uma ideia de causa. Causa é aquilo que ocorre primeiro. Primeiro ele estava ciente da gravidade do problema, depois foi encará-lo. A causa leva a uma consequência. Educar as pessoas para a reciclagem, como afirma Rodrigo, é uma necessidade. Aqui nós temos uma explicação. Algumas empresas ensinam como fazer o descarte correto do lixo. Aqui nós temos o modo, ensinam o modo, a maneira de fazer. Países como o Brasil, quais países como o Brasil? Então aqui está dando um exemplo do país. Então aqui é o Brasil, a alternativa é exemplificação, igual aqui, doenças como a dengue e países como o Brasil. Assinale a alternativa em que, nas frases construídas a partir do texto, as concordâncias verbal e nominal estão em conformidade com a norma padrão. O cara concursando vai fazer concurso, já sabe, terá concordância verbal e nominal. Comece pela concordância verbal. Primeira coisa que você vai fazer, identificar o verbo. A partir dali, você vai verificar o sujeito. Aí você vai se lembrar de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Vou começar pela concordância verbal. Então, tem concordância verbal, fala assim, os estudantes os estudantes fizeram. Por quê? O sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural para concordar com o sujeito em número e pessoa. Milhares de toneladas. Então, milhares aqui eu já vi que é um sujeito no plural, não é isso? O que está com materiais recicláveis? Então, milhares de toneladas de lixo estão. Por quê? As milhares seria o quê? Elas, eu falo o quê? Elas está? Não, elas estão. Então, beleza, eu descartei, está errado. Milhares de toneladas de lixo estão com materiais. Material aqui é um substantivo, não é isso? Reciclável é um adjetivo. Qual que é a regra? O adjetivo precisa concordar com o substantivo em gênero e número, ou seja, material, substantivo no masculino. Reciclável precisa estar no masculino. Material aqui, materiais, está no plural. Então, o adjetivo concorda com o substantivo em número. Número é singular ou plural. Então, o correto aqui seria o quê? Recicláveis. Observe aqui, com materiais recicláveis misturados. Os materiais misturados a elas, correto? Então, muita atenção. A poluição e as mudanças climáticas. Então, aqui eu tenho a poluição, mais, disse ainda há pouco que essa conjunção e expressa uma ideia de adição, mais outro. Um mais um são dois, não é isso? Dois quer dizer que está no plural. Na realidade, aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto. Que fala a regra do sujeito composto? Sujeito composto, o verbo precisa ir para o plural. Observe. A poluição mais as mudanças, um mais um, dois. Eu poderia substituir por elas. Elas traz? Não, elas trazem, então. Com sujeito composto, o verbo vai para o plural. Consequências alarmantes. As consequências alarmantes. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Descartei. Algumas empresas? Não, eu já vi que o correto aqui seria empresas, algumas empresas. Ou que seja o pronome, o artigo, o numeral ou adjetivo concordam com o substantivo em gênero e número. Então, algumas empresas, as empresas começou, elas começou, não. Elas começaram a descartar, posso retirar aqui o plural, corretamente o lixo. A biodiversidade e o ambiente são afetados aqui. Sujeito, composto. O que eu disse? Com sujeito composto, o verbo vai para o plural. Então, a biodiversidade e o ambiente são afetados pela poluição causada. Letra D, corretíssima.
Empreendedores preocupados, eles preocupados, não é isso? Olha aqui, plural, então aqui também estará no plural, com o meio ambiente. Os empreendedores passou, eles passou, não, eles passaram a enfrentar o problema. Tem concordância verbal e nominal na mesma questão? Comece pela verbal, localize o verbo, faça a pergunta com o verbo. Quem passou a enfrentar o problema? Os empreendedores. Sujeito no plural, verbo também no plural. Leia os trechos do primeiro e segundo parágrafos do texto. Além da poluição que afeta, esta questão ela está contemplando o sinônimo. Primeiro ponto, se você já souber o significado da palavra, é mais fácil. Sinônimos são palavras que possuem significados semelhantes ou iguais, esses significados. Então, aí se preciso for, volte ao texto. Além da poluição que afeta, a pandemia afetou a minha vida, ela melhorou? Não. Ela abalou? Posso deixar. Ela beneficiou? Não. Ela comprometeu? Posso deixar também. Ela prejudicou? Também prejudicou. Então, já eliminei duas. Nossa saúde é outra que sofre com a proliferação dos ratos. Proliferar quer dizer o quê? Uma expansão, não é isso? A propagação pode ser, mas melhora não pode. Proliferação e classificação? Não. Aqui já descartei também. Proliferação e constatação? Não. Então, afeta, prejudica, proliferar é a multiplicação dos ratos, por exemplo. A expressão em destaque no título do texto, destino correto do lixo dá força a novos negócios. Pode ser substituída de acordo com a norma padrão de regência verbal por. Então, regência verbal. Aí eu preciso identificar a transitividade do verbo. Quem dá é um verbo transitivo direto e indireto. Se não sabe transitividade dos verbos, vá à nossa aula teórica sobre verbos. Então, verbo transitivo direto e indireto. Ele tem dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Ele dá o quê? Objeto direto, força. A quê? A novos negócios. Então, aqui, verbo transitivo direto e indireto, objeto direto e indireto. Como eu posso ser substituído? Ele dá incentivo com? Não. Quem dá alguma coisa a outra ou dá alguma coisa para o outro ou outra coisa. Dá assistência por? Não. Quem dá alguma coisa para alguma coisa. Observe, quem dá o quê? Impulso, objeto direto, para quê? Para novos negócios. Então, a alternativa C está correta. Na realidade, aqui pegue o seu caderno, anote aí. O verbo dar, verbo transitivo direto e indireto, pode ser utilizado com a preposição a ou para. Ele dá impulso a novos negócios, dá impulso para novos negócios. Por não pode ser e nem dá ajuda de novos, não. Você que dá dinheiro, você dá dinheiro para o seu amigo ou ao seu amigo. Lembre-se disso daqui que vai ajudar bastante na hora da regência. O tomate deveria estar sempre nas páginas da imprensa dedicadas à gastronomia. Esta questão aqui, ela está contemplando crase. Então, pegou a sua prova, já escreve lá, crase, quando não usar. Não é isso? Não use o crase antes verbo no infinitivo, crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau. Qualquer dúvida, assista a nossa aula teórica também. Então, primeiro ponto, você precisa ver, tem crase ou não tem? Dedicado a alguma coisa, aqui eu tenho gastronomia, olha aqui, em meio a assuntos econômicos, se é devido a uma combinação. Então vamos ver aqui, observe só. Primeiro ponto, em meio a assuntos, aqui eu tenho uma palavra no plural, não é isso? E também palavra no masculino. Antes de palavra no masculino, não uso crase, então só pode ser o a. Então aqui tem crase também, aqui tem crase. Então já descartei 3 alternativas. Então, se é dedicado a alguma coisa. Mas o a de gastronomia vai dar o quê? A com acento indicativo de crase. Porque dedicado exige a preposição a, mais gastronomia que vai receber o artigo definido feminino a. Então a primeira tem crase, correto? Correto, olha lá, dedicada à gastronomia. Substitua a feminina por uma masculina, dedicado ao ato. Deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. Em meio a assuntos econômicos, sabemos que o preço subiu devido a. Se é devido a alguma coisa. Só que eu não uso crase aqui, então a alternativa B já está correta, porque eu não uso crase antes de artigo
indefinido ou pronome indefinido. Não usa o crase também, correto?